Olá pessoal, aqui é o Luiz Carlos Burgos. Eu estou aqui para apresentar para vocês um aparelho que foi desenvolvido pela Esquema Fácil em conjunto com a Burgos Eletrônica, que é um testador de fonte, que você pode utilizar ele para fontes de televisores LCD, LED e TV de plasma. Ele utiliza duas lâmpadas dessas de carro, de freio de carro, sendo uma de 12 volts e outra de 24 volts. Sendo que uma dessas lâmpadas aqui vai ser usada para testar a fonte de 5 ou 3,3 volts, que é a chamada fonte do standby, e também a fonte de 12 volts. A outra lâmpada vai ser usada para testar a fonte de 24 volts. Qual é a importância desse testador? Quando você pega um televisor LCD, LED ou plasma que não está funcionando, ou então ele liga e desliga em seguida, a gente, antes de, por exemplo, condenar uma outra placa ou um outro circuito, tem que verificar se a fonte dela está funcionando perfeitamente. Como é que a gente faz isso? Ligando a fonte e medindo a tensão. Só que algumas vezes a fonte da TV fornece a tensão, mas na hora que você liga na placa principal, ela cai. Ou desaparece a tensão. E aí você pensa, é a placa principal que está com problema. Aí você vai e troca a placa principal e a TV não funciona. Que na verdade era a fonte que está com problema. Porque a fonte, por um defeito, ela derrubou a tensão na hora que você conectou na placa principal. Agora com esse testador ele tem a vantagem de, além de verificar se a fonte está fornecendo tensão, ele também faz o papel de uma carga. Essas lâmpadas fornecem uma carga para a saída da fonte, para que na hora que você ligar a fonte tenha alguma coisa para consumir a corrente que vai ser fornecida por ela. De tal modo que se as lâmpadas acenderem, significa que a fonte tem as tensões e pode fornecer a corrente que a TV vai usar para funcionar. Caso as lâmpadas não acendam, significa que a fonte está com defeito. Então pessoal, esse testador aqui é extremamente útil para você testar as fontes dos televisores LCD, LED ou plasma. Você encontra ele à venda nos links que tem na descrição aí do vídeo. Embaixo do vídeo aí você vai encontrar as descrições, e nas descrições você tem os links que você clica direto. Você pode comprar ele na Esquema Fácil, que é o nosso parceiro comercial, ou então na Burgos Eletrônica. O preço é o mesmo, então você clica nos links que estão abaixo da descrição. Então aqui nós temos os fios do grupo principal do testador. Eu aconselho vocês que quando comprarem o aparelho, antes de você começar a utilizar, observem que em cada fio vem uma marcação, que já eu explico o que significa, mas é bom você, num papel, você marcar a cor de cada fio e o que cada um significa. Porque essas etiquetinhas aqui podem com o tempo saírem, rasgarem, e aí você não vai saber o que é. Então você deixa marcado num papel e aí você não se perde. Então aqui nós temos o fio terra, que vai ser ligado no terra da fonte de alimentação que você vai testar. O fio que vai ser ligado no terminal de standby, que vai alimentar a lâmpada de 12 volts lá do testador. Aqui ele marcou duas vezes, lâmpada standby, então vai no terminal de standby da fonte. Aqui o fio que vai no terminal da lâmpada de 12 volts, que vai na saída de 12 volts da fonte. O fio da lâmpada de 24, que vai na saída de 24 volts da fonte. E aqui nós temos os dois fios do Power On. O Power On é um comando que vem da placa principal e vai habilitar as outras fontes. Quando você liga a fonte da TV na tomada, você já vai ter essa tensão de 5 ou 3,3 volts, chamada tensão de standby, que vai alimentar a placa principal. Daí quando você apertar a tecla para ligar, ou o botão de liga no controle remoto, a placa principal vai fornecer um comando liga e desliga que vai para a fonte, e aí a fonte habilita as outras tensões, como a tensão de 12 e a tensão de 24. Esse comando chama-se comando Power On. Nós temos dois tipos de comando Power On. O Power com nível alto e o comando Power com nível baixo. Na maioria das TVs, a fonte liga quando ela recebe o nível alto da placa principal. Nessas TVs, você vai usar esse fio aqui, o Power On H, que é high, que significa alto. Em algumas poucas TVs, a fonte liga todas as tensões quando recebe o nível baixo da placa principal. Aí nesse caso dessas TVs você vai usar o fio do Power On L. L é low, é baixo, nível baixo. Então ou você vai usar esse na maioria das TVs, ou vai usar esse em outras TVs. Esses fios aqui do grupo secundário vale a mesma coisa do grupo principal. Você marca as cores e o que cada um faz, porque se rasgar essas etiquetas ou danificar, você já tem marcado a função de cada fio.
Esses aqui são os fios que fornecem um comando para funcionar o inverter, que é o circuito que acende a lâmpada fluorescente do backlight, no caso a TV LCD, ou então que faz funcionar o circuito conversor que vai alimentar os LEDs, no caso do backlight dos TVs LED. Detalhe, esses comandos aqui você vai aplicar na placa, no inverter ou no conversor LED da placa principal, sendo que, basicamente, para fazer funcionar o inverter você só precisa de dois comandos, o comando liga e desliga e o brilho. O comando liga e desliga, inverter on, tem dois aqui, alguns inverters ligam com nível alto, um comando alto, nível alto da placa principal, outros ligam com nível baixo, então você usa esse ou esse. E o dimmer, que é o controle de brilho. Você pode usar ou esse aqui ou esse. A diferença é que aqui o dimmer, o brilho no máximo, é quando a tensão vai para 5 volts e aqui é quando a tensão vai para 3,3 volts. Nesse caso você começa com 3,3, se não der resultado vai no 5. De tal modo que dos 4 fios você só vai usar 2. Um comando inverter on e um dimmer. Então pessoal, agora nós vamos ver como que usa o testador na placa do televisor. Só que um detalhe super importante, para que você não venha danificar nem a placa e nem o testador. Primeiro de tudo, para você fazer isso aí, você tem que conhecer os circuitos do TV LCD, TV LED. Para isso nós temos cursos que você compra na nossa loja virtual ou na Esquema Fácil. Nós vendemos cursos. Isso aqui é para cara que já trabalha com televisor LCD e televisor de LED. Outra coisa, mesmo o cara que já trabalha, encaixar direitinho os fios aqui na fonte, seguindo as instruções que eu vou passar já, para que possa funcionar, o seu testador possa funcionar direitinho e a placa da fonte não sofrer mais nenhum dano, caso ela já esteja com defeito. Então pessoal, essa ponta de fio que tem no testador, ele tem uma borrachinha aqui, isolante, e uma garrinha bem fininha que você pode encaixar nesses conectores que normalmente você vai encontrar na placa da fonte desses televisores, ó. Você encaixa aqui, só empurra, ele forma uma espécie de uma boquinha que abre, tá vendo? E prende aqui no contato metálico. Então é assim que você vai encaixar cada fio do testador no conector aqui da fonte. Então tá aqui, ó, o conector já aproximado na câmera. Esse conector aqui tem 24 pinos, sendo que em cada pino tem a indicação para que ele serve. Normalmente as fontes de televisor LCD, LED, plasma costumam ter nos seus conectores a indicação da função de cada pino. Vem abreviado, obviamente. Então 24 pinos nós temos aqui, sendo que os pinos que estão na parte de baixo são os pinos pares, que estão nessa fileira aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10 até o 24, os pinos de baixo. Os pinos de cima são ímpares, que estão nessa outra fileira aqui, ó. 1, 3, 5, 7 e por aí vai até o pino número 23. Funções. O pino 2, que é o primeiro de baixo aqui do lado esquerdo, é o pino Power On. É o pino que recebe o comando da placa principal e liga todas as tensões da fonte. Os pinos 4 e 6 terra, GND terra. Os pinos o 8 e o 10 são os pinos de 5,2, são os pinos da tensão de standby, que é a primeira tensão que sai da fonte e vai alimentar a placa principal. O próximo pino já é o GND terra também. O próximo é 12 volts, é a saída de 12 volts. O outro é um terra também, um GND, 24 volts, tensão de 24. E esses outros pinos aqui de baixo são do inverter, a gente não vai usar nesse teste. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é testar a tensão do standby dessa fonte. Então, para isso nós vamos conectar dois fios. O fio terra, que é esse daqui. Se a gente olhar no conector, da esquerda para a direita, lembrando que as indicações que estão nessa parte aqui correspondem à fileira de baixo dos pinos. Então, contando da esquerda para a direita, 1, 2, 3. O segundo ou terceiro pino da esquerda para a direita é terra. Então, você pode conectar em qualquer um dos dois. O primeiro passa, segundo ou terceiro. Então você encaixa, nós encaixamos aqui no segundo, mas poderia ser no terceiro. Segundo, terceiro, o quarto pino ou quinto da esquerda para a direita são da tensão de 5,2, standby. Então você pega o fio do standby 5 ou 3,3 e conecta no quarto ou no quinto fio. Então, primeiro, segundo, onde já está o terra, terceiro é terra, quarto ou quinto.
a gente vai aqui no quinto fio, só engata aqui. Ok, tá engatado os dois. Na hora que eu ligar a fonte na tomada, vai ter que acender a lâmpada, vai ter que acender um dos filamentos da lâmpada de 5 3,3. Aqui, ó. Vocês podem observar que acendeu a lâmpada, o filamento da lâmpada correspondente à tensão de 5 ou 3,3. É claro que ela acendeu mais fraco, porque essa lâmpada é para 12 volts. Como a tensão que tem aí na fonte é 5, não vai produzir muito brilho, mas deu para ver que a fonte do standby está funcionando. Então agora nós vamos testar as outras saídas, a saída de 12 e a saída de 24 volts, que são as fontes principais. A do standby está boa, agora nós vamos testar as principais. Nós vamos pegar o fio de 12 volts do testador e colocar no terminal de saída de 12 volts da fonte. O 24 volts é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Da esquerda para a direita. É onde vai o fio verde. Então nós já temos conectado terra, o fio do standby, o fio do 12, o fio do 24. Agora, quando eu ligar a fonte, observem que só acendeu a lâmpada do standby. Mas por que só acendeu a lâmpada do standby? Porque só acendeu a lâmpada do standby, que estava desligada a chave aqui geral. Só acendeu a lâmpada do standby. Por quê? Porque enquanto não chegar o comando on-off da placa principal para cá, ela não libera as outras tensões. Agora nós encaixamos aqui no terminal Power On o fio Power On H do testador. Agora nós vamos aplicar o nível alto aqui no terminal Power On para ver se a fonte liga todas as demais tensões. Lembrando que esse terminal escrito Power On, que é um comando que vem da placa principal para a fonte, pode ter outros nomes em outras TVs. Pode se chamar, por exemplo, PS On. E pode variar um pouquinho. Então agora nós vamos testar o funcionamento das demais fontes. Então ligando a fonte aqui na tomada, observe que com o comando Power On ele liberou a fonte de 12 volts aqui, do fio amarelo, e a fonte de 24. Ó. Tá vendo? Ó, essa lâmpada aqui é da fonte dos 12 volts e essa lâmpada aqui é da fonte do 24 volts. Detalhe, a lâmpada do standby continua acesa ainda, o filamento do standby está aceso. É que você não vê porque o filamento do 12 volts, por brilhar mais forte, ofuscou a lâmpada que recebeu a tensão de 5 volts. Tanto é que quando você desligar a fonte aqui pela chave, a tensão de standby vai ser a última a desaparecer. Tá vendo? Ó? Ligando outra vez. Isso indica pra gente que essa placa toda está funcionando. Se a TV não está funcionando, o problema está na placa principal. Agora, se você conectar o comando Power On do testador e não liberar as demais tensões, a placa da fonte está com defeito. Então, essa é a grande utilidade desse testador. Ele não somente testa o acionamento da fonte, as tensões da fonte, como a capacidade de fornecer corrente que a fonte tem em relação à placa principal.